Olá, irmãos, muito bom dia, na paz do Senhor Jesus, né? Nessa manhã eu tenho uma alegria, a satisfação de fazer esse áudio, né? Esse vídeo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós estamos numa campanha de oração durante 30 dias, né? Aqui, nosso diário de oração, né? Com toda a igreja. E estamos durante 30 dias nesse percurso. Tivemos início no dia 2 de julho e nos estenderemos até o dia 31 para a glória do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar o porquê dessa campanha de oração, desse diário de oração. Deus colocou no meu coração, amados, esse desejo de organizar um programa de intercessão missionária para o nosso ministério. Por isso que está aqui o nosso programa, né? O que nós chamamos de PIM, Programa de Intercessão Missionária, porque na verdade toda igreja necessita de uma rede de intercessão, né? De homens e mulheres de Deus que se levante com o propósito de orar por missões, de orar pelas famílias, para a expansão do reino de Deus, né? E nós compreendemos o seguinte, que quando nós agimos, né, colhemos os frutos do nosso trabalho. Isso é de praxe. Quando nós começamos a agir, a traçar estratégias, meta, por aquilo que nos interessa fazer, nós sabemos que colhemos os frutos do nosso trabalho. Isso é notório em nossas vidas, que nós produzimos no nosso trabalho todos os dias, aquilo que nós interessamos alcançar. Mas se como somos filhos de Deus, nós sabemos que quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus, porque o trabalho da obra de Deus é diferente da nossa obra, do nosso trabalho secular. E é por isso que, como eu tenho um coração voltado para missões, eu costumo dizer aos amados que missões está no meu sangue. Realmente, quando eu falo em missões, eu fico emocionado, porque gostaria de fazer, mas sozinho também a gente não pode andar. Precisamos primeiro do céu em favor de nós. Precisamos de Cristo, precisamos de estar orando para buscar a fonte de informação principal, que é Deus. É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem as prioridades, as estratégias, os mantimentos. É de lá, né, que vem o nosso socorro. E nós sabemos que temos que pedir ao Senhor, porque encontramos a palavra de Deus todos os dias nos informando, as páginas da Bíblia, que é através de oração, é através do clamor que o nosso Deus nos ouve. E é necessário que peçamos o Senhor, ensinando até concluindo o Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 7, e ele começa a falar sobre a oração, né? Sobre a pessoa que realmente tem o desejo de se aproximar de Deus, e Deus está lá ordenando que, se nós pedirmos, o Senhor vai nos dar. Se nós batermos na porta, a porta se abrirá. Se a gente buscar, a gente vai encontrar. Então essa é a bondade de Deus revelada na sua palavra. E é por essa razão que eu sinto essa necessidade de estar buscando o Senhor com inteireza de coração. E é por isso que eu tracei, com a ajuda de Deus, claro,
esse PIM, né? Programa de Intercessão Missionária, para podermos falar um pouco a respeito do interesse da nossa campanha de oração por 30 dias. É o nosso diário de oração. E eu descrevi o seguinte: já pensou na evangelização sem que missionários sejam enviados? Muitas vezes a gente quer que isso aconteça no nosso dia a dia, mas como é que nós fazemos o ministério crescer e vidas se render aos pés do Senhor, se em momento algum nós enviamos alguém, né? Se em momento algum nem vamos, nem enviamos, então a obra fica parada, é claro, né? E sem os recursos para o sustento da obra, ela pode andar? Não. Então eu queria trazer essas notificações de conscientização, de reflexão para os nossos queridos irmãos desse ministério da Igreja Batista Missionária. Agora imagine comigo, irmãos, o trabalho de missões sem o suporte de oração, né? A gente falou em enviar missionários, a gente falou os recursos para essa obra ser mantida, mas imagine nós realizarmos tudo isso sem primeiro buscar o Senhor em oração. A oração é de suma importância, é quem nos dá o suporte, é o primeiro recurso que deve ser implantado no coração dos que têm compromisso com Deus, é a oração. Eu sempre tenho falado de oração, porque eu queria ser até mais dedicado à oração, preciso orar mais, é claro, mas naquilo que eu tenho feito, o pouquinho que eu tenho feito, eu tenho motivado a igreja para fazer, porque sem oração se dispensa todas as coisas, não é isso? Então imagine uma obra ou qualquer projeto do homem de Deus, da mulher de Deus sem oração, é isso? Tão importante quanto o envio de obreiros e a sua manutenção nos campos, claro, é a intercessão, é a oração. Por isso que o tema da nossa campanha, Orai sem cessar, inserido um programa de oração dentro, por isso que surgiu o PIM, o Programa de Intercessão Missionária. Por quê? Porque meu desejo é saber que em todas as épocas da existência do nosso ministério, que tenhamos uma rede de intercessão, um grupo de intercessão entre os irmãos, porque nós precisamos que alguém esteja em sintonia com o céu, com Deus, em oração, todos os dias pelas nossas vidas, porque o inimigo das nossas almas, ele nos tenta todos os dias, ele tem tentado paralisar a igreja, ele tem gerado paralisia espiritual no meio do povo de Deus, para que não estejam nem aí para orar, para buscar com intensidade o Senhor. E é por isso que eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus gere no coração da igreja, no coração dos irmãos, o desejo de orar, porque o dia tem 24 horas, em 12 horas que nós passamos, né, e metade das outras 12 acordados, nós nos divertimos, nós nos alimentamos, nós brincamos, nós passeamos, nós trabalhamos, mas muito pouco se ora nesse tempo, né? Então é necessário que venhamos nos despertar, como Paulo diz, deste sono que nos atrapalha para muita coisa na obra do Senhor. Então é através da oração que cada cristão se torna um missionário. Primeiro ponto que você identifica, que um líder identifica dentro
do número de irmãos que está dentro do ministério, dentro das igrejas, o primeiro sinal que nós, como líderes, como pastores, identificamos nos irmãos que realmente são vocacionados por Deus, é justamente eles gostarem de orar. Não se coloca as mãos em nenhuma pessoa para titulá-los sem que ele goste de orar, sem que ele goste de obedecer a palavra, sem que ele se submeta à autoridade pastoral, né? Mas primeiro é visto a oração. Se realmente ele gosta de estar nos contextos de oração, que o pastor convoca, que o pastor sempre está pedindo para os irmãos se reunirem, sempre nós, como pastores, observamos isso nas ovelhas, porque na verdade não se levanta nenhum obreiro na obra dizendo que é vocacionado por Deus se ele não tiver compromisso com a oração. Não se existe missionário sem primeiro ter o dom de intercessão, aliás, o esforço de interceder, de orar, de clamar, né? Então é através da oração que o crente se torna um missionário, porque na oração nós vamos nos familiarizar com Deus, nós vamos estar mais perto de Deus, né? E é aquilo, Deus tem algo ainda para nos dar, Deus tem algo para fazer por mim e por você, mas ainda está oculto ao nosso olhar, a nossa visão, mas está no coração de Deus. Foi o que ele disse a Jeremias, quando aproximadamente 40 anos, Jeremias profetizava para as nações de Judá, de Israel, de Jerusalém, né? E o povo, sem querer dar ouvido ao que Jeremias falava. E se você olhar o contexto, o panorama o trajeto do profeta Jeremias, você vai ver que ele chorou muito. Foi um homem que chorava constantemente, porque as almas ouviam a palavra de Deus e não davam ouvido à palavra de Deus. E é por essa razão ele chorava. Jeremias não chorava por qualquer coisa. Jeremias chorava pelo pecado do povo, porque ele tinha certeza que Deus estava usando, enviando para libertar o povo do cativeiro das trevas, e o povo não queria dar ouvido de maneira alguma, e por isso que ele é chamado de profeta chorão, porque ninguém chorou mais do que Jeremias pelas almas perdidas, né? E Deus, naquela ocasião, disse para ele: Jeremias, clama a mim. Jeremias, até com um sentimento de parar de fazer isso, não vou mais, talvez ele tenha passado isso na mente dele, não vou mais falar de Deus para esse povo, o povo não quer dar ouvido, é um povo de coração duro, eu não vou mais falar mais nada, vou parar por aqui. Talvez ele tenha dito isso, mas Deus, que sonda os corações, ele sabe das nossas fraquezas, das nossas pequenezes, né? Nós somos muito pequenos, fragilizados, pobres de espírito, né? Nós somos homens que realmente precisamos assumir uma dedicação mais voltada com o Senhor, uma intimidade mais voltada para Deus. É porque quem sabe das minhas necessidades de Deus sou eu. Então, se eu tenho necessidade de Deus, por que não buscar a Deus? É isso? Então, muitas vezes o nome de Deus fica rolando o tempo todo nos nossos lábios. Nós ficamos falando, muitas vezes, coisas que até gera esperança nos outros, e em nós mesmos nós perdemos a esperança. Por quê? Porque estamos apenas usando de lábios para mostrar às pessoas que somos crentes suficientes e que somos espirituais demais. Irmãos,
quem nos sonda é Deus. Quem nos sonda é Deus. Mas Deus sondava o coração daquele profeta e dizia assim para ele: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Glória a Deus por isso. Então Deus tem ainda coisas grandes para mim e para você, que ainda os nossos olhos não contemplaram, ainda os nossos ouvidos não ouviram, e ainda a nossa boca não chegou à nossa boca para falar. Então Deus é quem tem esse tesouro escondido, mas é como se fosse uma troca. Clama que Ele responde. Deus, Ele tem assumido o compromisso com as suas promessas. Deus tem respondido de forma notória a tudo quanto Ele tem prometido. Nós não temos que viver como cristão